Uma boa tarde a todos vocês. Eu sou Denis Benício e a partir de agora começa o nosso Culturarte, o nosso programa de arte e cultura exibido pela Palpombo Web TV. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma artista nata de Garanhuns, que tem feito a diferença nesse mundo musical e que todos vocês conhecem e que hoje está aqui para falar sobre sua vida, sobre sua trajetória, os planos futuros e muito mais. Eu converso agora com Natália Viana. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer recebê-la aqui. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, agradecendo pelo convite da Palpombo Web TV. A gente que agradece o carinho, essa disponibilidade e aproveitar aí a deixa, né, para começar compartilhando com os nossos amigos que nos assistem. Conta pra gente como foi que tudo começou, esse mundo musical aí, esse mundo artístico. Conta um pouquinho desse início de trajetória. Bem, Denis, foi bem na infância mesmo, porque meu pai tinha um sítio em Brejão e lá sempre tinha festas, aquelas festinhas que o pessoal levava os trio pé de serra, Sim, né? sim. Então eu sempre estava no meio e admirava e achava aquilo ali muito lindo, mas só olhava de longe. Quando eu entrei na pré-adolescência, que eu também tenho um parente em Palmeirina, aí o negócio começou a fluir. Mas já era do meio da música, o parente musical ou como que é? Não, na minha família não tem ninguém, Com veia artística não, só não, você. só. Aí quando eu ia pra Palmeirina, lá tinha uma sorveteria que tinha uma máquina de karaokê. Olha aí. Eu adorava ficar brincando ali. Dizia que ia tomar sorvete, pegava o dinheiro e ia pra máquina de karaokê. Aí lá em Palmeirina tinha uma banda chamada Forrozão Mar Azul, que os proprietários da banda, Jailson Silva, Janderley e Jackson, me viram cantando e precisava de uma cantora, porque a que fazia parte da banda tinha saído. Aí quando eles me viram cantando, me fizeram a proposta para ir fazer um teste para Fazer a um banda. teste. Só que como era tão pequena, de menor, aí fiquei com medo de ir, né? Lembrando aí para quem está assistindo que o karaokê, para muitos, é uma grande escola, porque muitas pessoas se identificam com a música, adquirem aptidão, né? Até o dom desenvolve usando o karaokê. Funcionou mais ou menos assim? Ou como é que é? Mais ou menos assim. Aí quando eles me fizeram a proposta de ir na banda, participar de um ensaio para ver como eu iria me sobressair, eu peguei e falei para minha mãe que tinha recebido um convite. E O até então ela convite. levou na brincadeira. Mas ela já sabia que eu gostava porque eu tinha um monte de CD em casa, só vivia cantando e E gritando dentro de ficava casa. fazendo shows Aí pronto. particulares. Aí eu fui, participei do ensaio, eles gostaram, porque até minha voz é bem Potente, um vozeirão. aí era o que eles estavam procurando, porque até então estava surgindo a parte do forró vaneirão. Antigamente, bem atrás, era o pé de serra, depois surgiu o forró estilizado, depois começou o forró vaneirão. Então minha voz tinha um destaque para essa parte do forró que estava começando a. Nath, uma coisa que você falou agora que eu achei interessante. O pessoal está acostumado aí, de alguns anos para cá, com o forrozão das antigas. Então, explica para o pessoal de casa essa diferença do vaneirão, do pé de serra e esse tão famoso e tão gostoso forrozão das antigas. O Forrozão das Antigas foi um título que deu a músicas gravadas no meado de anos 80, anos 90. Certo. Então, assim, fica muito complexo dizer que Calcinha Preta é do Forró das Antigas, que Limão com Mel é do Forró das Antigas, Aham, porque não é. certo. Tá certo que eles estouraram grandes sucessos nos anos 90 e Nesse anos 80. segmento. Isso. Mas que se a gente for dizer Forró das Antigas, a gente tem que buscar o raiz, né? Que são de fato as músicas antigas que O Pé de marcaram a Serra, o época. Baião, o Shot, o Aham. Chachado, isso daí compõe o Forró das Antigas. Só que a galera colocou esse título nessas bandas que estouraram sucesso entre anos 80 e anos E 90. anos 90. É, partindo desse pressuposto aí, dessas bandas, quais foram as bandas, os cantores aí que inspiraram Natália Viana a seguir carreira artística? Eita, foram um bocado, não teve um bocado. Eu sempre gostei muito de forró que tenha letra, que tenha Isso. arranjo, muito. Então, assim, se você chegava a me perguntar, um sanfoneiro que marcou nosso Veste do Menino, as Claro. músicas dele, a sanfona que ele colocava ali era
fora do comum. E fez Muita gente até muitos... hoje tenta copiar aquela sanfona dele, mas não consegue. Agora, relacionado a cantores do forró das antigas, como a galera denomina, Isso. tem Daniel Dial, que é homem, mas que eu gosto muito do É timbre dele. uma referência aí para as Justo. pessoas. Tem Solange, Solange tem Almeida. Valéria, que é nossa conterrânea. Valéria, que Valvoar. em breve vai estar aqui no nosso Culturarte também, contando aí sobre a trajetória dela. A propósito, convites de bandas, a gente sabe até o exemplo agora que você deu da Valéria, como é essa questão de convites para bandas? Porque tem cantores que passam por muitas, muitas bandas e a gente às vezes se pergunta, a gente como público, o motivo disso tudo. O que é que você atribui a esses cantores que passam por tantas bandas e não se firmam em uma banda só? Seria questão de dinheiro? Seria questão de estilo musical? O que seria isso? São vários fatores. Vários fatores. É aquele negócio que a gente já conversou no convívio da gente. Nos bastidores. Em cima do palco é uma coisa, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Por trás acontece muita coisa. Às vezes os cantores não se dão bem com algum músico, ou a ideia do dono não se bate com a do cantor, ou o dono da banda não está cumprindo com o acordo que eles fizeram no convite da banda. Às vezes falta respeito de ambas as partes, acaba se desgastando. E por aí vai, são vários fatores. Cada K saiu por algum motivo. Ninguém sai assim de uma banda assim que... eu tô abusada e acabou. Não, fora isso tem mais alguma coisa ali. Exatamente. Se vocês colocarem nas redes sociais, no perfil da Natália Viana, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, vocês vão ver um pouco da trajetória dela. Ela é uma artista aqui de Garanhuns, já tem vários trabalhos lançados, inclusive em outras bandas, né? E muitas bandas que são conhecidas pelo pessoal de casa. Fala um pouquinho, assim, só um resumozinho de como foi essa passagem por cada banda e qual foi a banda que mais te marcou. Para mim falar um pouco de cada vai ser complicado, porque foram algumas, né? Pois é. Mas assim, a que mais marcou foi os Corcéis, que é do meu amigo Marquinhos Marael, grande compositor. Muito bom compositor. Ele é um dos maiores do mercado, né? Exatamente. Então assim, foi um aprendizado muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque você cantar músicas autorais dele é uma responsabilidade muito grande. E então, sempre cai, né, Nath, na boca do povo. Acho que a maioria das bandas de forró lançam músicas com composições dele e do irmão também, e cai na boca do povo como se fosse uma coisa de louco, assim. Porque hoje ele é considerado um dos maiores compositores desse segmento. Então tem vários artistas que gravam e estouram músicas dele, composições dele. Exatamente. E além dos Corcéis, quais foram as outras que você passou? Teve a Forró no Grau, que é de Maceió. Teve a forrozão.com, que é de Maceió. Teve a forrozão... Eita, agora eu esqueci o nome, que é lá da Bahia. Eu passei 4 meses lá. Quando eu recordar o nome, eu te digo. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Aproveitando em falar de Bahia, a gente sabe que Natália Viana ela é forrozeira nata, mas não só canta forró. Em algumas outras experiências aí marcantes, ela pôde experimentar outros ritmos e até se identificar com alguns deles aí. E daqui a pouquinho, a gente pode contar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas outras experiências, porque o pessoal tem curiosidade também. A gente chama os comerciais e na volta a gente fala com Natália Viana sobre essas outras experiências no mundo musical. Será que foi arrocha? Será que foi funk, carnaval, axé? Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Culturarte. Não saiam daí.
Estamos de volta com o nosso programa Culturarte, nessa tarde aí maravilhosa com todos vocês. E hoje estamos entrevistando Natália Viana, essa cantora aqui, né, super conhecida de Garanhuns, que tem feito a diferença no nosso meio musical. E nós estávamos conversando no bloco anterior sobre alguns outros ritmos que Natália Viana andou experimentando aí nessas experiências da vida artística, que não foram só forró. Foram quais ritmos, Natália? Fala aí pra gente como é que é uma forrozeira se aventurar por outros ares e como essas experiências. Ah, sim. É sempre bom você sair da sua área de conforto. Isso daí Sim. é ótimo. Eu participei no ano de 2016 do Natal Luz, no show do nosso amigo Marcelo Francisco, no qual ele me chamou para fazer uma participação com ele cantando o MPB. Sim. Uma música conhecidíssima de Sandra de Sá. E foi um desafio enorme para mim, porque eu canto essas músicas MPB, samba, pagode, em casa. Só que eu estava cantando para um evento de grande porte, sendo Público transmitido bacana. e Isso. tal. Tava a família lá, todo mundo e tal. Eu digo, a responsa é grande. Claro. Mas eu canto forró, eu canto o MPB nos meus shows acústicos, eu canto um pouquinho de samba, um pouquinho de pagode, canto axé, já participei de vários carnavais, inclusive aqui em Garanhuns, já participei do Desfile das Virgens, puxando o Desfile das Virgens na banda de nosso amigo Pierre Campos. Sim, sim. Participei, tem 2 anos seguidos que eu participo do Carnaval do Bairro aqui em Garanhuns, um ano. Retrasado foi na Boa Vista e esse ano foi no Polo do Magano. Mas rola aquele friozinho na barriga, eita, como será que as pessoas vão me ver forrozeira cantando um axé, por exemplo? Claro, claro. Em ambas as partes, tanto cantando forró quanto cantando... Sempre dá o friozinho. Quanto cantando qualquer outro estilo, porque você não sabe a reação que o público vai ter ali. Exatamente. Então sempre dá aquele frio na barriga. E a crítica? A gente sabe, né, quem mexe com arte está mexendo diretamente com críticas, sejam elas positivas, construtivas ou não, né? Como é essa questão da crítica nesse meio artístico? Você é uma forrozeira, acabei de falar. Aí vai se aventurar a cantar um axé, por exemplo. A crítica do público, até da imprensa, por que não dizer, em relação a isso. A gente sabe que tem pessoas que querem nos ver bem, mas outras querem realmente testar nossa paciência. Como é que Natália Viana lida com as críticas? Essa pergunta foi boa. É. Aí vai da sua maturidade. Você tem que saber ouvir, ficar calada e dar as respostas certas nos momentos certos. E para as pessoas que devem receber aquela resposta. Ok. Crítica a gente vai tá recebendo sempre. Sempre. Dentro do forró, em qualquer outro estilo musical, a gente sempre vai estar recebendo crítica. Por mais que você seja 100% certinho, correto, faça bonitinho, sempre vai haver uma crítica. Se for crítica construtiva, eu agradeço. Claro. Se for crítica negativa, eu deixo pra lá, finjo que não tô vendo. Ignora. Ignoro e vamos pra frente. É isso aí. Isso serve até para espelho aí com as pessoas que lidam com o público, né? Independente da arte, música, educação, teatro, enfim, a lidar com as críticas. Isso aí realmente é um trabalho de força pessoal. A gente tem que se trabalhar para poder... Antigamente eu batia muito de frente. O pessoal Isso. colocava alguma coisa lá no Face ou no vídeo e tal. Aí eu ia lá, perguntava, vem cá, tu é maestro de que conservatório? Tu é isso e aquilo? Aí depois eu digo, não, isso aí vai ficar feio pra minha imagem, então deixa pra lá. Falando em Facebook, redes sociais, como é a interação da Natália Viana com o público nas redes sociais? Por ser mulher, bonita, canta ritmos da atualidade. O assédio, a gente sabe que os inbox, os directs da vida, eles estão ali bombando. Como é que você, uma mulher bonita, casada, lida com esse tipo de situação? Às vezes é um comentário não tão satisfatório. Como é que você lida com isso? As redes sociais eu estou ali todo dia e sempre que possível eu estou respondendo, estou interagindo com o pessoal. Perguntas, assim, indecentes, a gente sempre tem, não tem como evitar. Vai de você responder ou não. Ou não. Eu prefiro não responder. Quem vir falar comigo, tanto no Face quanto no Instagram, eu respondo de boa tarde, boa noite, como vai bem. A gente pode conversar, eu posso participar de um conselho, de tal. Mas assim, se alguém chegar pra mim e dizer, você é isso e aquilo, vamos sair, eu digo logo, meu amigo, eu sou casada, dê licença, viu? Não é por nada não, mas passa bem.
A gente fala sobre isso porque não tem como falar de redes sociais sem falar de assédio, sem falar de pessoas inoportunas que não sabem realmente interagir com o seu artista e já confunde as coisas, até para quando o artista tem essa facilidade de interagir com o público, eles já canalizam isso para uma outra vertente e não sabe lidar com essa interação artista e público. É porque, assim, na verdade, surgiram rótulos para as cantoras Exatamente. e quando as bandas tinham as bailarinas. Mas porque, assim, algumas davam cabimento para isso. Aí surgiu aqueles rótulos, que é horrível, não vou nem citar aqui, mas Sabemos quais são. a galera vai Isso. saber qual é. Sim. Mas aí o que é que acontece? É toda vez que surgir esse tipo de comentário, esse tipo De situação. de situação, você dizer, ó, dá licença, passar bem. Se quiser falar comigo sobre o profissional, a gente conversa de boa. Tem os Filé, contatos. agora na intimidade não, bebê, não rola não. Viu? É isso aí. Aproveitando aí a deixa de Natália Viana, a questão musical. Como se deu a primeira gravação da artista Natália Viana? Aquela primeira gravação profissional que todo artista nunca esquece de ir lá para o estúdio, colocar voz, fazer aquele processo. Conta pra gente como foi essa experiência. Foi ótima, foi ótima. E por incrível que pareça, a primeira vez que eu entrei num estúdio para gravar alguma coisa, na minha voz mesmo, não foi cantando música autoral nem trabalho de banda, não. Olha aí. Foi gravando jingle de política. Foi. Rola muito isso dos artistas, né? Fazerem. Rola. E foi de um político daqui da cidade. Ele me convidou e eu fui e gravei. Lembra-se na época que ele ganhou ou não lembra? Não, até hoje não ganhou não, infelizmente. Olha aí. Mas assim, depois eu aproveitei esse material que eu tinha gravado para ele, no estúdio, e saí lançando para as bandas, Até para usando divulgar, como material de divulgação, É, claro. aí foi daí que surgiu alguns convites de algumas bandas. Mas foi ótimo, 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 ótimo. Toda vez que você entra no estúdio, que você vai gravar alguma coisa, seja inédita ou seja regravação, é uma coisa ali Uma experiência única, né? única, porque você tem que colocar a sua imagem naquela música. Então é maravilhoso. Falando em imagem, a gente também não pode deixar de falar do lado artístico sem falar de polêmica. Natália Viana, nesse meio aí todo, dessa trajetória sua de forró, inúmeros shows, em grandes palcos, em barzinhos, casamentos, eu queria saber se nessa trajetória sua, né, em grandes palcos, fazendo festas e casamentos, aniversários, e grandes palcos aí dos grandes festivais, se a Natália Viana já presenciou, já vivenciou alguma situação embaraçosa, alguma situação polêmica. Se sim, conta pra gente, não qual é, só responde sim ou não e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois dos nossos intervalos comerciais. E aí? Sim. Sim. Então vocês fiquem ligadinhos conosco aqui no nosso programa Culturarte e já já a gente volta.
vamos de forró. Vamos embora. Vamos fazer Anjo Querubim. Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar, uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco. E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor, e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor.